Então, eu queria convidar, inicialmente, o Dr. Marcos Amaral, que vai nos apresentar acidente similar a Chernobyl. Poderia acontecer em Angra? Radioproteção e o plano de emergência após lições aprendidas. Bom, então vamos... Eu vou ficar mais confortável um pouquinho, por causa do óculos. Então tá. A gente já começa, muito foi falado agora há pouco pelo Amir, a gente já começa falando de uma comparação, né, para você falar sobre a similaridade de um acidente Chernobyl, Angra. É importante, já foi falado pelo Amir, mas é importante relembrar que Chernobyl, o refrigerante era água e o moderador grafite. O que é isso? A troca de calor era feita pela água, mas a termalização dos nêutrons, para que a reação nuclear pudesse ocorrer, ela era feita com o moderador grafite. E Angra, tanto o refrigerante quanto é a água, quanto o moderador também é a água. Então, já é uma diferença crucial de projeto que a água não vai pegar fogo, né? O grafite é inflamável, a água não é inflamável. Uma outra diferença crucial, que só por si só já responde, que é o coeficiente de temperatura do moderador, ele é positivo. Quanto mais vazios, maior a potência. Por quê? A água mais densa serve também para capturar nêutrons. Porque a moderação, a termalização, ocorria no grafite para a posterior captura. Então, aqui, quando você tira a densidade da água, você aumenta o número de nêutrons que está indo direto para o grafite para ser termalizado. Consequentemente, tem uma inserção de reatividade positiva. A potência sobe. E foi o que ocorreu, né? Então, uma outra grande diferença é que, uma vez tendo acontecido essa inserção de reatividade positiva, excursão de potência, e depois o aumento abrupto de pressão dentro do vaso, a explosão, e que ocorreu por conta do vapor criado lá dentro, né, e aumento, expansão abrupta, a contenção do reator, né, que é o containment do reator, ela era apenas em concreto, né? A tampa do reator de Chernobyl era em aço, mas o entorno dele era concreto, e depois era um prédio, né, praticamente industrial comum. Comum não é, mas diferentemente de Angra, que nós temos uma dupla contenção, primeiro em aço, depois em concreto, e temos um interstício anelar ou anular entre os dois edifícios, que permite que você faça um controle maior da pressão. Então, assim, já foi mostrado novamente, o RBMK, você tem aqui o grafite, né, que faz a moderação, você tem aqui os elementos combustíveis em laranja, né, a bomba. Muito bem, quando houve a perda de potência para as bombas e a redução, começou a diminuir a transferência de calor, começou a subir a pressão, e isso aí realmente aconteceu, que vocês já sabem. Angra é diferente, tá? Nós temos aqui o vaso do reator, né? Todos os equipamentos de grande porte ali dentro dessa envoltória de contenção de aço, né? E nós temos também uma estrutura de contenção de concreto depois. Bom, então, assim, falando de cara, respondendo,
não poderia acontecer um acidente como aconteceu em Chernobyl por conta das diferenças inerentes de projeto, né? Isso porque quando, no caso de Angra, ocorrendo um aumento de vazios, né, a potência ela iria cair, porque aumentando o vazio iria diminuir a densidade da água, e é a água que faz a moderação no caso de Angra. Então, haveria uma redução de potência nuclear. E também não poderia, exatamente porque eu falei do envoltório da contenção de aço e concreto. Então, passando para o segundo item aqui, falando sobre radioproteção, né? Veja, eu vou voltar aqui primeiro. Não poderia acontecer um acidente do jeito como ocorreu em Chernobyl no projeto de Angra. Não há. Agora, qualquer empreendimento do ser humano pode acontecer alguma coisa. Isso é probabilidades, que seja na casa de 1 em milhões, etc. Então, quando você trabalha com probabilidades, você tem que trabalhar com riscos. E quando você trabalha com riscos, você coloca situações de controle de riscos, que vão fazer tanto a prevenção quanto a possível mitigação. E a radioproteção, ela trabalha com isso também, né? A gente visa proteger o meio ambiente e o ser humano, né? Ou melhor, a humanidade, o homem e a mulher, né? E os seres humanos e o seu ambiente dos efeitos nocivos da radiação. Então, a primeira coisa são equipes treinadas para medir níveis de radioatividade, que é feito. É a projeção de doses de radiação, que é feita tanto dentro do próprio local da instalação, quanto off-site, fora do local. Também a radioproteção atua na orientação do abandono de local. Isso aqui, para o pessoal de defesa civil, para o pessoal de bombeiros, abandono de local é fundamental, né? O pessoal fala, poxa, evacuação, né? Mas veja, você tem uma fonte perigosa, seja um incêndio, seja o que for, né? Sai fora e deixa quem conhece cuidar do assunto, né? O heroísmo não é o momento aqui. Então, nesse momento, é uma opção muito importante o abandono do local afetado. O controle de doses dos trabalhadores, sejam trabalhadores em rotina, sejam trabalhadores em emergência, a radioproteção faz. O planejamento de ações de trabalho também, em rotina ou em emergência. Bom, o Brasil participa de organizações multinacionais na área de radioproteção, seja a Agência Internacional de Energia Atômica, seja o ANO, seja o ISOE, a IRPA também. Nós temos trocas de experiência com a Argentina, nós mandamos técnicos para lá, recebemos técnicos da Argentina para o Brasil, temos um grande intercâmbio mundial, inclusive. E temos resultados de radioproteção, tranquilamente eu posso dizer, que se mantém, John pode ficar orgulhoso, né? Que são acima da média da qualidade mundial. A gente é bem reconhecido nesse contexto. Então, algumas atividades que são fundamentais para a radioproteção. O treinamento dos trabalhadores para os trabalhos com a radiação, é a radioproteção que faz. Fornecimento das equipes de proteção contra a radiação, equipamentos, perdão, são blindagens, são os detetores, e também contra a contaminação, vestimentas, EPIs, equipamentos de proteção respiratória. As medidas das taxas de radiação, seja para os trabalhadores ou para os ambientes, o planejamento, controle, o limite de acesso para as áreas de controle radiológico, também a orientação dos processos de limpeza e descontaminação radioativa, são feitos sob coordenação da proteção radiológica, da equipe de radioproteção, a gestão de efluentes e resíduos radiológicos, as doses que são projetadas, tanto para a situação de rotina quanto de emergência, e o controle dos instrumentos de medida de radiação pessoal e de ambientes também. Falando agora um pouco, eu vou andando rápido, porque são só introdutórios aqui, na verdade, né? O plano de emergência local. O que é o plano de emergência? É aquilo que hoje alguns corpos de bombeiro já estão cobrando até de condomínios, cobram de indústrias. Pelo país, Brasil
está avançando bem nesse contexto aí, tem alguns estados que estão andando bem com respeito. Esse negócio de falar plano de emergência e já ligar a nuclear, já não é bem assim. Qualquer grande empresa, qualquer grande indústria que trabalha com alguns fatores de risco estão trabalhando muito com isso, e isso é bom, né? Então, nós temos aqui que o plano de emergência local foi elaborado, e ele é elaborado pela Eletronuclear. Ele tem todas as medidas dentro da sua área de propriedade. Então, tem todo um planejamento para que, havendo um evento qualquer, ele primeiramente é tratado dentro da área de propriedade da Eletronuclear. Se houver uma situação que atinja as áreas do entorno, chamadas EPE3, aqui também ela é feita em conjunto, né? E com as EPE3 e EPE5, né? São planejados em conjunto com a Defesa Civil Estadual e com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nesse caso aqui, o PEL ele vai até as EPE3 enquanto não chega à Comissão Nacional de Energia Nuclear, no caso de uma situação qualquer, se houver a necessidade de uma ação desse porte. Eu vou dizer por quê. A gente fala, não, tudo é questão de probabilidade. Muito bem, o que houve em Chernobyl? Chernobyl, houve pessoas despreparadas tratando de um acidente. O que houve em Fukushima? Apesar a gente saber que houve falhas também. Houve um avanço muito grande da radioproteção, tanto que ninguém morreu por radiação ionizante lá em Fukushima. As doses que aconteceram, ainda assim, todo o termofonte está lá ainda. Tem um termofonte alto lá, que pode causar situações de superexposição, por exemplo. Pode, né? Mas existe uma proteção radiológica atuando lá. Ninguém precisa morrer. Ninguém tem que morrer. Por isso que o segredo é preparação. Porque a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. Isso é um termo em inglês, né? We don't know what we don't know. Né? Você não sabe aquilo que você não sabe. Então, a gente se prepara para aquilo que a gente conhece, tem que estar preparado, treinado mesmo, né? Muitas situações que poderiam, por exemplo, atos maliciosos, etc. Um avião, um piloto fica doido, de repente resolve derrubar lá esse avião. O que a gente faz? A gente tem que ter medidas de prevenção para que isso não aconteça em nenhuma instância, em nenhuma refinaria, em nenhum avião, em nenhuma instalação. Então, tem que haver o cuidado com o fator humano, né? Isso é fundamental. Então, falando ainda do plano de emergência local, eu às vezes dou umas excursionadas, né? Aqui nós temos a seguinte situação. O plano de emergência local tem um coordenador de emergência de toda a central. E esse coordenador de emergência, ele tem algumas equipes. Ele tem o grupo de emergência da unidade que é afetada, no caso de uma situação naquela unidade. Ele tem um grupo de emergência da outra unidade que também entra na preparação de uma emergência, né? Ele tem um grupo de emergência de infraestrutura, no caso específico da central nuclear, mas os planos de emergência ao redor do mundo são muito semelhantes, muito parecidos, né? Só mudam os nomes e a terminologia, eventualmente, mas a organização é muito similar. Tem uma equipe de apoio médico e um grupo de emergência que fica no escritório central aqui. E dentro desse grupo de emergência da unidade afetada, ele conta com várias equipes também. A equipe de monitoração, que é a equipe que é composta pela proteção radiológica, mas pode integrar outros especialistas que, nesse momento, podem ser solicitados. Equipe de reparos, materiais, que vai fornecer todos os insumos que forem necessários, consumíveis, rapidamente, numa situação de mitigação de uma emergência, você precisa muito dessa equipe providenciando a logística, equipe de apoio técnico que vai fornecer os documentos, que vai cuidar para que toda a configuração seja bem conhecida, proteção física, a segurança física propriamente dita, a equipe de proteção contra incêndio, que é a brigada, e tem aí a equipe de engenharia também, que trabalha muito junto dessa equipe de apoio técnico aqui. Então, são equipes que são cruciais para fazer face a uma emergência. Para quê? Porque se houver uma emergência, ela não tem que ter consequências. O patrimônio não tem que ser estragado, mortes não têm que ocorrer. É uma indústria.
e, como tal, ela tem que ter um plano de emergência que funcione. Mas quer dizer que a gente espera que vai acontecer? Não. A gente não espera, mas a gente está preparado. Se acontecer, o Brasil está preparado. Se acontecer, a Argentina está preparada. Se acontecer, a Suécia está preparada, porque isso não é exclusivo nosso, né? E a radioproteção mundial, ela desenvolveu muito. Ela aprendeu com os erros dos outros, né? Melhor do que aprender com os próprios, apesar de que a gente tem que aprender com os próprios também. Aprender sempre, né? Então, no caso, o plano de emergência local é complementado pelo plano de emergência externo do Rio de Janeiro, e tem outros também. Esse plano de emergência externo ele é elaborado pelo governo do Rio de Janeiro e que contempla aí as medidas para fora da área de jurisdição da eletronuclear, quer dizer, dentro da jurisdição do Estado, fora da área de propriedade da eletronuclear. Contém também um outro plano aqui, o caso é o plano para situações de emergência da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que são planos complementares, e outros planos que possam ter aí, que já são relacionados ao Sistema Integrado de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, né? Mas o meu foco não é esse. Então, meu foco também é esse, né? Mas o meu foco principal é dizer o que a gente aprendeu também. Já vimos que não tem um acidente como Chernobyl acontecendo em Angra. Não tem. Outro qualquer, para esse nós estamos preparados. Não esperamos, mas estamos preparados. Isso é importante ter em mente sempre. Isso, qualquer indústria tem que estar preparada sempre para um acidente. Qualquer indústria. Não é só a indústria nuclear. Fogo, todo mundo tem na sua casa. As pessoas se preocupam mais com radiação ionizante do raio-x, de tórax, do que com o fogo que pode queimar uma criança dentro de sua casa, às vezes. Água sanitária, né? Então, os riscos, os perigos são inerentes, né? Então, acho que aí entra muito essa questão de fobia, radiofobia, e a gente colocar na justa perspectiva o risco existente. Temos que estar preparados, sim, mas os riscos não são maiores do que outras indústrias. E posso dizer para vocês que o risco de muitas outras indústrias são superiores aos riscos da área nuclear. Risco. Estou falando de percepção de risco, estou falando de risco real. Tá? Então, vamos lá. Quando ocorre uma emergência, tem que haver uma identificação do evento. Logo depois, ocorre a classificação e, em cima dessa classificação, a declaração da emergência. E, seguido disso, tem que haver uma notificação inicial. Para quem? Para o órgão regulador, né, para as partes interessadas, as notificações para os demais grupos que participam do plano de emergência. Também ocorre a notificação aos empregados da usina e da área de propriedade. Tem lá um sinal de alerta, né, sonoro, tem lá um sinal de evacuação, estão estabelecidos pontos de reunião, são feitas notificações ao público, tudo dentro de um plano, de uma situação planejada. E o que garante o sucesso disso tudo é o treinamento. Treinar, treinar, treinar. Nunca vai acontecer, mas treinar, treinar, treinar e estar preparado. Tá? Esse é o segredo, porque o conhecimento decai. Eu já não lembro mais tantas equações de neutrônica que eu sabia, sabe? Mas de cabeça, né? Mas conhecimento decai, você tem que dar uma lida de novo. Então, o treinamento te garante que esse conhecimento se mantém vivo, ativo. Todos nós, hein? Eu não conheço ninguém que saiba tudo, depende de onde está o teu foco de interesse sempre. Bom, ali também, no plano de emergência, isso aqui é crucial para vocês entenderem, centros de emergência. Acho que o Abel falou da sala de controle, não, foi o Leonan falou da sala de controle. O chefe da usina, ele pode até entrar na sala de controle se o chefe da sala de controle, se o supervisor da sala de controle, ele autorizar. Mas ele pode até pedir para ele sair para não atrapalhar o andamento das operações de controle de uma possível emergência. A equipe da sala de controle ela é soberana na tomada de decisão. O centro de suporte técnico é onde ficam as pessoas que dão apoio ao centro principal ali da sala de controle naquele momento, né? Que de vez em quando esse supervisor vem para cá para conversar e dar um briefing para o pessoal do que está acontecendo e retorna para lá. E aqui tem o chefe desse grupo de emergência,
ele fica aqui nesse centro de suporte técnico, normalmente. Nesse centro de suporte operacional, o nome já diz operacional, o pessoal de campo, lá se reúne as equipes de reparo, manutenção, proteção radiológica de campo, onde eles vão, seguindo as orientações vindas do centro de suporte técnico, em atendimento às necessidades da sala de controle, eles vão eventualmente fechar uma válvula no campo. E aqui é que o cara vai ao campo, o mecânico, o instrumentista, e tem que ter a proteção radiológica cuidando da saúde dele lá, né? Planejando o tipo de intervenção em função dos níveis de radiação, etc. E os centros de emergência externa, isso aqui é crucial. E uma das lições aprendidas pós-Fukushima é exatamente isso. Centros de emergência externa, que tem que ter muita coisa. E aí a gente entra exatamente no que eu queria mostrar principalmente. Primeira coisa, de lições aprendidas. O que a gente aprendeu e está acontecendo muito fortemente em todo o mundo na área nuclear e na radioproteção da área nuclear? Cultura de segurança. Não é uma palavra, ela tem um método. A cultura são todos aqueles conceitos, crenças e valores que eles são emanados, são produzidos pela liderança mais alta, né? E são internalizados por toda a equipe de trabalho, como valores fundamentais, né? Assim como a segurança nuclear é um valor fundamental. Então, a cultura é top-down. Se o líder não desenvolver a cultura de cima, sempre vai desenvolver. Ele sempre vai desenvolver princípios para uma cultura de segurança, através do exemplo. Né? Pode ser bons ou maus exemplos, mas a liderança ela é fundamental. Outra coisa que foi aprendida, já aqui, nem bem em Chernobyl, mas antes um pouco em 3 Mile Island, foi monitores de radiação de alto range. E nisso daqui, eu vou falar um pouco mais à frente, eu coloco também, em Chernobyl, os dosímetros que os trabalhadores utilizavam eram filmes dosimétricos que conseguiam ler até 20 milisievert, 2 Rem. 20 milisievert para a situação de Chernobyl, para o trabalhador, não era nada. E, do ponto de vista de efeito biológico, a radiação não é nada. Nem tem. Né? Então, vocês observem que o grau de despreparo que era em Chernobyl. Na época, também, a própria tecnologia não ajudava muito. Eles usavam filmes dosimétricos, o filme era para 20 milisievert, creio. Tá? Então, esse foi um dos problemas de Chernobyl. Monitores de radiação de alto range, porque se você tiver um isolamento da contenção, e você tiver um alto nível de radiação lá dentro, você precisa saber, você precisa detectar. E você, antes de liberar, você precisa saber que termo-fonte é esse que você vai liberar para projetar as doses para o meio ambiente. Certo? Você tem um isolamento da contenção, você sabe que houve um acidente, que está lá dentro trancado, você tem que liberar. O que você vai liberar? Aí você vai fazer uma projeção, para onde que vai, aí tem a direção da pluma, tudo mais, etc. Né? Isso é fundamental dentro de um processo de controle da emergência e mitigação. Porque se você sabe para onde que vai a pluma, você sabe qual que é o termofonte, você calcula o termofonte, né? Você faz, pegando pela taxa de dose, você tem o seu termofonte a ser liberado. E a partir daí você vai e calcula qual que vai ser a dose em diferentes pontos, através da observação da meteorologia, né? E da dispersão disso daí. E aí você estabelece um caminho seguro. Seguro para quem? Para a população, para os empregados que estão ali naquele campo. Então é o seguinte, se vai haver liberação, libera. E, gente, depois, o mais são gases nobres. Libera sim, libera e protege o ser humano, mas libera dentro de uma situação de emergência. Nós estamos falando de emergência, tá? Plano de emergência, que se aprendeu. Em Chernobyl, a liberação foi totalmente descontrolada. Em Fukushima, mais ou menos descontrolada. Mas, ainda assim, o que salvou muita gente foi a evacuação. Mas, veja, aquele termofonte que foi depositado ali não era nenhum absurdo, apesar de que eu estive em Fukushima e eu encontrei pontos no meio da rua de 5 milisievert por hora. Né? Então, assim, não ia matar ninguém, mas a pessoa exposta permanentemente a uma taxa de dose dessa iria somar a dose ao longo do tempo e poderia colocar em risco de efeitos tardios. Né? Quanto? Já passou?
Pô, tá vendo só? Olha que eu me entusiasmo. Mas então tá. Outra coisa, recombinação de hidrogênio. Fundamental, porque o hidrogênio ele é explosivo em certas concentrações, acima de 4% a 17%, muito inflamável, acima de 17% para cerca de 70 e tantos por cento, não é isso? Não é isso, pessoal? Ele é explosivo, altamente explosivo. Depois disso, ele já, com altas concentrações, ele se torna inerte, mas hidrogênio é muito perigoso, porque ele se dilui, né, e aí forma uma mistura explosiva. A filtração de gases e partículas também ela é fundamental. Refrigeração de emergência tem que ter, foi aprendizado de Fukushima, que você tem que ter motobombas para você mandar refrigerante para dentro do reator, água, refrigerar. O núcleo, numa emergência, ele tem que ser refrigerado. E fontes de alimentação elétrica, tudo que faltou lá em Fukushima. Bom, está escrito, eu não vou ler, vocês vão ler depois. Né? Então, assim, também teve muito treinamento, muita simulação, porque outra lição aprendida, estresse das equipes que tem que rodar por várias horas, dias, né? Centros de emergência externo, contendo consumíveis, suprimentos, etc., né? A questão da comunicação de crise também são lições aprendidas. E aqui, treinamento, 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 treinamento. Então, é isso que a gente tem para oferecer para uma emergência. Então, no acidente, qualquer acidente, a preparação e a pronta resposta, ela pode eliminar ou minimizar as consequências adversas aí do evento. Então, não precisa haver fatalidades, essa é a conclusão. E as perdas e danos também podem ser evitadas ou minimizadas pela tomada de decisão coordenada e eficaz e conservativa. Tem que ser conservativa a favor da segurança. E não existem condições para a ocorrência de um acidente igual ao de Chernobyl nas usinas nucleares brasileiras. Não tem. Outras situações podem acontecer, mas não iguais às de Chernobyl. Ok? Era isso.